Oi, boa noite a todos. Nós estamos neste momento começando mais uma live aqui do GEPA. Então vamos neste momento primeiro respirar tranquilamente, elevando os nossos pensamentos a nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos iniciar com uma prece. Fechemos os nossos olhos. Vamos nos dar a oportunidade neste momento de primeiro agradecer por mais esse dia, por tudo aquilo que aconteceu, por tudo aquilo que nós tivemos a oportunidade de aprender, para podermos cada vez mais fazermos aquilo que é necessário para o nosso aprendizado e daqueles que estão conosco nessa jornada terrena. Que a luz e o amor de Mestre Jesus possa nos iluminar hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, neste momento, boa noite a todos. Eu vou iniciar hoje falando de um tema que é recriar o final. E eu escolhi esse tema baseada numa frase do Chico Xavier, que diz o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E é isso que a gente vê no nosso dia a dia. Se a gente parar para pensar, a nossa vida ela é um recomeço contínuo, porque todos os dias, ao irmos deitar, nós temos a oportunidade de pensarmos em tudo aquilo que fizemos durante aquele dia, todas as nossas atitudes, as nossas ações, e agradecermos, termos a gratidão e pensarmos em tudo aquilo que nós precisamos melhorar. E no dia seguinte, ao acordarmos, agradecermos por termos mais aquele dia também para aprender e para novas práticas. Então, na verdade, o dia a dia nosso, ele é um recomeço. E ele é um recomeço em todos esses sentidos, Que nós vamos aprender mais, fazer coisas diferentes. E o que é importante e interessante é a gente ter a ideia de que a vida ela não é linear. Ela não é assim, uma linha que vai acontecendo tranquilamente, vai passando. Não. A nossa vida, ela é assim, você projeta, eu quero que seja igual a quando a gente fala, a gente já está quase chegando no final do ano. Quando chega no final do ano, você fala, feliz ano novo para a pessoa. Aí a pessoa projeta aquele ano. E aí 2020 foi como? Começou de uma maneira tranquila, teve carnaval, teve as férias, começaram as aulas. Passou o carnaval, 2 semanas depois do carnaval, virou o quê? Um emaranhado, revirou tudo. E a gente teve que repensar tudo. Então, essas coisas acontecem por acaso? Não, o acaso não existe. O acaso não existe. Tudo acontece para nós nos melhorarmos, para aprendermos. Então, esse ano de 2020, ele foi um marco, assim, para a gente poder pensar no que a gente quer daqui para frente. Porque é muito importante isso. A gente estava, muitas pessoas vindo em uma questão de trabalhar muito, de reclamar muito, de deixar para fazer depois algumas coisas. E aí veio e falou, não, vamos dar uma parada. Vamos ter mais ambiente familiar, afastar um pouco de outras coisas, Então teve esse distanciamento social, novos hábitos, a questão da higiene, que infelizmente muitas pessoas não têm o hábito ou não têm até a oportunidade, As pessoas que estão aí, os nossos irmãos que estão em situação de rua ou que vivem em comunidades que não têm nem a água lá e o sabão para lavar suas mãos. Então, chegou o momento da gente pensar tudo isso. E esse é o momento da gente começar a pensar e a recriar a nossa vida.
Então a nossa vida, ela não tem assim um roteiro, com tudo certinho, começo, meio e fim. Não. Para isso que nós temos as nossas escolhas. Nós vamos escolhendo. E Jesus disse lá, né, tem a porta larga e a porta estreita. Qual que nós queremos seguir? Geralmente, a gente olha e fala, eu acho que eu vou ali pela porta larga, né, é um caminho mais fácil, vou fazer então. Pensa bem antes, porque o que aquela porta larga vai te trazer de benefício? Pode até ser um benefício imediato, mas ela vai ter uma cobrança depois. O Mário Sérgio Cortella, ele costuma dizer o seguinte, que nós temos as escolhas. E cada escolha que eu faço, eu deixei de escolher a outra coisa. Então, se eu escolhi uma profissão, eu estava em dúvida entre duas profissões. Eu escolhi uma, eu deixei a outra. Então, aquela que eu escolhi, eu vou ter todas as experiências dela. E ao mesmo tempo, às vezes eu vou pensar, será que eu seria mais feliz se eu tivesse escolhido a outra? Só que se eu tivesse escolhido a outra, eu também teria as mesmas dúvidas. Porque a gente não tem essa certeza absoluta quando a gente faz uma escolha. E por isso que a gente pode recomeçar. Eu sou um exemplo disso. Eu fiz uma faculdade, me formei, trabalhei anos nessa faculdade e tempos depois eu conheci uma outra área, que eu também gostava já. E aí resolvi fazer uma outra faculdade, prestar um concurso e trabalhar em outra área. Então, nada é impossível. Às vezes tem pessoas que falam, mas recomeçar, eu já tenho 30 anos, como se 30 anos fosse a pessoa assim velha, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei nessa nova área que eu estou, a faculdade, acho que eu comecei a fazer, eu já tinha 38 anos, quando eu fiz a faculdade. E aí eu fui para essa outra área. E nada me impede que se eu decidir fazer uma outra coisa, eu ir. O Divaldo mesmo, ele conta uma história de uma senhora que estava lá na França, quando ele deu uma palestra, e ao final da palestra ela foi falar com ele. Aí ela chegou e falou, nossa, Divaldo, eu estou fazendo direito. Ele falou, nossa, que legal, quantos anos a senhora tem? Eu estou com, acho que era 80 anos, eu vou me formar. Ele falou, a senhora está se formando? Não, eu estou no primeiro ano, então eu vou me formar. Mas o que acontece? Esse conhecimento e toda essa experiência dela, lembra? A morte não existe, nós somos imortais. Então ela vai levar essa experiência, ela vai levar esse conhecimento. E isso pode auxiliá-la em um outro momento. Então, é uma experiência. Então, recomeçar, muitas vezes a pessoa pensa nessa questão, né? Eu tô velho, eu tô isso, eu tô aquilo. Eu vou começar, o que eu vou fazer? Gente, a gente tem que pensar no seguinte, Deus e a espiritualidade estão com a gente sempre. Mas e aí? Nós estamos com eles? Qual é o nosso pensamento, a nossa sintonia? Porque muitas vezes a gente fala, por que isso está acontecendo comigo? Como que eu vou fazer? A gente tem a oportunidade de aprender, de fazer diferente, de fazer melhor, todo dia. Basta com que a gente comece. Se a gente não começar, a gente nunca vai saber. Porque tem gente que fala, igual, eu tô velho, vou começar alguma coisa nova agora? Uai, nunca é tarde. Não tem aquele ditado, antes tarde do que nunca? Então, mesmo que seja um pouco tarde, não é tarde. Porque hoje se a gente já tem, né, as pessoas vivem hoje até 80, 90 anos, né, a gente tem uma longevidade aí. Então, se a gente tem isso, a gente pode viver mais. E por que não? A gente justamente se dá essa oportunidade de fazer melhor, de fazer coisas diferentes, coisas que eu goste. O importante é a gente não desanimar. Porque se a gente desanima, aí a gente faz o quê? A gente só reclama. Se eu parar e só começar a reclamar, eu vou fazer o quê da minha vida? Eu vou sentar lá e vou ficar reclamando.
E aí? Aí hoje eu não fiz nada, olha, hoje meu dia não foi bom. Tá. Aí amanhã eu também reclamo. Ao invés de eu tentar mudar a minha sintonia. E aí muitas vezes as pessoas pensam, mas como é que eu mudo a minha sintonia? Aí, gente, cada um vai ter que achar, também não tem uma receita. Cada um vai ter que achar o seu jeito. A gente tem algumas ideias de como mudar a sintonia. Por exemplo, assistindo uma boa palestra. Hoje a gente tem aí a internet, que tem várias palestras com temas variados que te interessam. Então, por exemplo, se eu estou querendo alguma coisa relacionada à felicidade, ao autoconhecimento, eu posso procurar algumas ideias. Tem os livros, aqui mesmo na casa nós temos o Clube do Livro, então eu vou ler, eu vou me informar, porque assim eu vou poder tomar novas atitudes com embasamento. Também não é o mudar por mudar no oba-oba, não. É eu realmente pensar, refletir, ter novas atitudes e novas ações com isso. Então isso que é importante, é a gente se dar a oportunidade. Só que se eu só ficar reclamando, ou só ficar lá, falar assim, não, hoje, eu tô tão cansado, não vou fazer nada, vou ficar lá no sofá. O Edson costuma dizer, né, que é o obsessor, que a gente tem lá em casa é o sofá e os controles remotos, né, que a gente fica lá só mudando, e aí se você fica, você vai vendo que o tempo passa, você olha e fala, nossa, o dia passou e eu não fiz nada. Nossa, eu queria fazer aquilo, eu queria fazer aquilo outro. Não, mas amanhã eu faço. Tudo bem, amanhã você faz. Então vai, tente fazer. Não fique só eu vou fazer. Não, mas olha, Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar e eu vou conseguir. Deus está sempre aí, né? Só que você está na sintonia dele. A espiritualidade está aí com a gente sempre. Nós estamos na sintonia da espiritualidade. Então a gente precisa fazer a nossa parte. O Cortella diz também a questão de ter a esperança, do verbo esperançar, que eu acho maravilhoso, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, não, eu tenho a esperança que um dia isso vai se resolver. Eu tenho a esperança que eu vou conseguir um emprego novo. Legal, mas você está no seu emprego. Você não está procurando nada de novo. Você não está fazendo um curso. Não está se especializando. E essa esperança sua, qual que é o embasamento dela? É só do esperar. Se é só do esperar, eu sinto muito. Mas ninguém vai bater na sua porta, principalmente Deus. Ele não vai vir lá na sua porta, bater lá e falar, tem um emprego para você lá não sei onde. Não, você vai ter que ir atrás. E para isso você tem que fazer curso. Mas é tão difícil. Gente, se a gente for reclamar do que é difícil, vamos nos mirar em Jesus. No tempo de Jesus, que eles não tinham nem sapato, andavam descalço naquelas estradas e ficavam aquele tempo todo andando e fazendo bem para as pessoas. Se a gente ficar pensando hoje nós temos tudo. Nós temos a um clique, a gente consegue procurar curso, a gente pode fazer cursos EAD, sem sair de casa. A gente tem tantas coisas aí que são, de graça. E a gente está fazendo o quê? Continuamos reclamando. Por quê? Porque a gente ainda não se acostumou a modificar o nosso olhar. Às vezes os problemas eles estão aí e a gente só foca no problema. Eu olho o problema. Eu tenho esse problema. E como é que eu posso resolver esse problema? Se afasta um pouquinho dele. Como que eu posso resolver isso? Eu estava falando de mim, que eu mudei de área. Eu acordava às 5 horas da manhã, saía da minha casa às 5h30, pegava um fretado e ia para Cotia, morando aqui na Coab 2. Chegava em casa às 8 e pouco da noite, com uma filha pequena. Falei, não é isso que eu quero para mim.
E aí eu fui fazer o quê? Estudar. Fui me dar uma nova oportunidade de recomeçar. Ah, mas é difícil. Gente, se a gente quiser tudo, né, de graça, né, que caia do céu, não vai ser assim. A gente precisa, o recomeçar é isso, é a gente ter novos olhares para as situações. O importante é a gente fazer com que os problemas, eles sejam molas propulsoras para que a gente possa, né, para que a gente possa modificar, para que a gente possa conseguir superá-los. Porque se a gente ficar só no foco no problema, a gente não consegue fazer aquilo que é necessário. E aí, hoje eu estava até vendo uma postagem de uma amiga e ela colocou lá: o seu celular você não deixa descarregar. Mas e você? Por que você se deixa descarregar? E é isso que muitas vezes a gente faz, né? Às vezes a gente deixa ficar sem energia, né? A gente fica tão apático, tão cansado. Mas por que isso? Agora o celular, quando ele começa a ficar um pouquinho descarregado, a gente já vai procurar. Por que a gente faz isso com a gente? Porque depende, né, de modificações, de pensamentos, de ações, de atitudes. E às vezes a gente quer aquilo que é mais fácil. O mais fácil seria se eu pudesse ter aqui um fiozinho, ligo ali na tomada e recarreguei. Isso seria o sonho de muita gente. Ah, eu estou um pouquinho para baixo. Vou ali, vou recarregar hoje eu quero um pouquinho de felicidade. Vou ali no chip da felicidade. Ah, não, hoje eu quero um pouquinho de, sei lá, de outra coisa, de alegria, vou na alegria. Ah, não, eu quero um pouquinho de descanso, vou no descanso. Mas a nossa vida não é assim. A nossa vida ela é para ser vivida. Nós estamos aqui encarnados, passando por aquilo que a gente precisa passar. Mas às vezes a gente não tem não é conhecimento, porque a gente tem o conhecimento, mas a gente não para pensar e para refletir nisso. Porque isso é que é importante, é a nossa reflexão, e depois que a gente tem uma reflexão, qual é a atitude que eu vou ter? Porque não adianta também eu ter o conhecimento, então eu li, eu assisti filmes, porque tem pessoas que gostam, ao invés de ler, de assistir filmes, assistam filmes. É importante também. Assista um filme, assista uma palestra, estou lá com o conhecimento. Ah, nossa, olha, eu percebi que eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Legal, percebi isso. Mas como é que eu vou fazer isso? Então, para eu fazer isso, eu vou ter que abrir mão daquilo ali. Ah, aquela ida minha ali ao restaurante não vai dar, porque eu não vou ter tempo. Eu vou ter que fazer, no final de semana eu vou ter que estudar. Então é isso que acontece. O Cortella também conta uma história sobre essa questão de um pai que não tinha tempo para os filhos, porque ele trabalhava muito, então ele não tinha tempo para os filhos. E aí ele resolveu que ele precisava ter mais tempo para os filhos. Como que ele fez? Reuniu a família, falou: gente, então é o seguinte, eu estou trabalhando muito, preciso parar um pouco, escolher uma outra área para trabalhar, mas para isso eu vou precisar cortar alguns gastos, porque olha, a gente gasta tanto com isso, tanto com aquilo outro, não vou mais poder gastar. Então o que eu posso fazer? A gente precisa da colaboração de todos. E é essa a questão, porque muitas vezes a gente também não quer dar o braço a torcer, que a gente precisa da colaboração do outro. Porque às vezes a gente fala não, né, principalmente se é o chefe, né, da família. Hoje a gente nem tem tanto isso, mas se as pessoas que são responsáveis, ela não quer falar: não, olha, mas eu vou ter que cortar aquele cinema que eu ia todo final de semana, vou ter que cortar aquele restaurante, aquela roupa cara. Então,
São opções, são escolhas que a gente tem que fazer. E para a gente ter uma oportunidade de recomeçar com qualidade, porque é isso que eu penso, a gente tem que recomeçar com qualidade. Não adianta eu falar, eu vou ter uma nova oportunidade de recomeçar, que legal, e eu vou recomeçar e vou fazer igual eu já fiz? Não. Se a gente está tendo o conhecimento, está tendo a oportunidade de pensar, de refletir, é um momento da gente também se unir. Às vezes falta essa união nas famílias, né? Quantas vezes a gente vê aí famílias que quando fala de cortar alguma coisa, os filhos não aceitam. A mulher fala, mas aí eu não vou poder ir ao cabeleireiro toda semana, fazer minha unha, né? Então, aí é uma questão que todo mundo tem que sentar e resolver. Quando eu decidi mudar a minha vida, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Sentei com meu marido e falei, olha, então, a gente precisa disso, para aquilo. O que a gente pode fazer juntos? A gente sentou e conversou. O diálogo, ele é muito importante. E é isso que as pessoas ainda não entendem. As pessoas ficam assim, não, eu tenho minha opinião aqui, ele tem a opinião dele lá. Ah, não, mas eu vou falar minha opinião para ele? E se ele não aceitar aquilo que eu estou querendo? Então, gente, a gente não agrada a todo mundo. Se nem Jesus agradou, quanto mais nós. Então, a gente precisa ter essa atitude com a gente, né, de nos olharmos e falar, não, o que eu quero? Ah, eu quero um novo emprego? O que eu preciso para um novo emprego? Ah, eu preciso fazer curso, eu preciso de fazer não sei o quê. Então, eu vou sentar, verificar e ver o que eu vou fazer. Ah, não, eu quero mais tempo com a minha família. E o que eu posso fazer para ter mais tempo com a minha família? Para ter mais tempo com meus filhos, para a gente poder realmente ter uma qualidade de vida. Porque a gente fala tanto nessa questão, né, de qualidade de vida. E hoje, com a pandemia, que as pessoas ficaram muito mais tempo em casa e com as suas famílias, tem pessoas que não gostam, né, de ficar com as suas famílias, de conversar mais, de ver mais os filhos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Na minha casa é o meu marido e minha filha. Eu adoro ficar na minha casa. Eu adoro ficar na minha casa. Tem momentos que tem coisas ruins? É claro que tem. Ainda mais quando a gente tem adolescente em casa, né? Que tem os altos e baixos. Eu também estou trabalhando, então a gente também tem as nossas obrigações, a gente tem tudo aquilo que a gente tem que fazer. Mas é tão importante esse laço. Ontem, inclusive, a minha filha, uns amigos dela foram em casa, né, que ela já não via há tanto tempo, e era aniversário da amiga dela. Ela falou, ai mãe, a gente queria ir no shopping. Eu falei, não, gente, shopping eu já não sou a favor. Falei, não, fala para ela vir aqui, faz um almoço, né, uma coisa mais assim, vocês ficam aqui com as coisas, os lugares abertos, tá. E aí, o que eles falaram? Que eles na casa deles não se sentam à mesa com os pais, não conversam com os pais. Aí ele falou, nossa, aqui vocês sentam para conversar, nós sentamos todos juntos para almoçar. Nossa, em casa a gente não faz isso. Eu falei, então, gente, isso é tão importante. E neste momento, né, que a gente está passando por essas dificuldades todas, é justamente para a gente repensar a nossa questão familiar, os nossos laços. E aí eu me lembrei, aliás, hoje, de uma palestra que teve aqui do William Sanches, que ele é da Boa Nova, se eu não me engano, e ele veio aqui e ele falou sobre relacionamento, mais a questão de relacionamentos amorosos e tudo mais. E eu me lembro que na época ele falou coisas que eu achei muito interessantes. Ele falou o seguinte, se tudo na nossa vida, né, nós como espíritas, sabemos que na sintonia que nós estamos, é aquilo que nós vamos atrair.
Então, se nós estamos numa boa sintonia, os nossos relacionamentos, inclusive amorosos, serão bons. E nós, se nós não estamos atraindo coisas boas para a nossa vida, por que será? Será que nós estamos fazendo essa questão de ter uma boa sintonia? O que nós estamos trabalhando, né, na gente para ter? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa termina um relacionamento, aí ela fica, né, muito chateada porque terminou aquele relacionamento, mas é claro, como tudo, vai ter uma oportunidade de um recomeço. Só que ela vai recomeçar na mesma sintonia que ela estava? Ou ela vai repensar, ter outra reflexão, outras ações, outras atitudes para mudar a sua sintonia? Porque se ela continuar na mesma sintonia, provavelmente, qual é o tipo de relacionamento que ela vai ter? O mesmo tipo. Porque tem pessoas que falam isso, né? Nossa, eu sempre tenho o mesmo tipo de relacionamento. Eu acho que meu relacionamento não dá certo. Não, não é o relacionamento que não dá certo. É a sua sintonia. É aquilo que você está também procurando. Porque às vezes você precisa fazer, né? Mudar um pouquinho a sua chave ali, da sua sintonia. Modificar um pouquinho. Ter um novo pensamento, uma nova atitude. Eu quero uma pessoa amorosa, mas eu sou amoroso. Eu quero uma pessoa compreensiva, mas eu sou compreensivo. E aí? Porque a gente quer tudo, né? Tudo de bom a gente quer. Eu quero tudo de bom no outro, mas isso começa em mim. Como que eu sou? Se eu não sou amorosa, não sou compreensiva, eu até posso conseguir, né, um relacionamento com uma pessoa que seja amorosa e compreensiva, mas vai durar? Porque você sabe também que tudo que é só de um lado não dá certo. Se só um dos dois é amoroso e compreensivo, não tem um relacionamento duradouro. Então a gente precisa pensar em tudo isso. Na importância do diálogo, na importância da gente ter, sim, um objetivo juntos, na importância de estudar. E estudar não é só o estudo do Evangelho, do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos. Isso é muito importante para a nossa bagagem, para todas as nossas novas atitudes em relação a questão moral que a gente vai melhorar, mas é também dos nossos estudos terrenos, porque é importante a gente estudar. Uma coisa que, para mim, né, eu acho que da minha área, por exemplo, mesmo a outra área que eu estudei, mas eu sempre estou estudando, a minha vida toda. Eu acho que em nenhum momento eu parei de estudar assim totalmente, porque se eu não estou fazendo uma faculdade ou alguma coisa, eu estou fazendo alguns cursos, estou pesquisando algumas coisas. Isso é importante, porque a vida, ela é esse movimento, é tudo aquilo que a gente precisa fazer. E isso que a gente tem que ter, né? Essa consciência. E o estudo, ele não é para o outro, ele é para mim. Porque quem vai aprender sou eu. Quem vai ter uma nova atitude sou eu. Eu não posso só querer esperar do outro. Eu tenho que, em primeiro lugar, esperar de mim, fazer por mim, me melhorar. Porque o que adianta eu falar, não, eu quero, essas questões de alguns relacionamentos assim, é só em filme, né? Eu adoro filme de Natal. Assisti todos, já que tinha na Netflix, adoro filme de Natal. E tem uns filmes de Natal que eles são assim, né? A moça tá lá, de repente, não sei aonde, ela encontra um príncipe e, nossa, vira aquela coisa. Olha que legal. Mas, gente, isso é filme, não é a nossa vida real. A nossa vida real, a chance disso acontecer, sei lá eu, em quantos trilhões, quadrilhões que tem, né? Então, é essa questão. O que é importante?
é importante tudo aquilo que a gente possa fazer para o nosso aprimoramento. Porque as coisas dão certo, elas vão dar certo dependendo de como eu estou. Porque qual é o meu olhar para aquilo? O que eu estou procurando? Isso também é uma coisa muito importante. Porque muitas vezes a gente só olha os defeitos ou o que está errado no outro. Mas por quê? Porque eu só olho também e só vejo esses defeitos em mim. Então, se eu só estou vendo isso em mim, será que na hora de eu me modificar um pouquinho? De eu começar a me olhar e falar, não, olha, isso aqui eu fiz errado, eu posso fazer diferente. E o que eu preciso para fazer diferente? Eu preciso melhorar mais nesse sentido aqui. Então eu vou procurar essa direção. Só que isso é de cada um. Se eu não der o primeiro passo, eu não consigo correr. E aí? Como que a gente vai fazer? Se eu quero correr uma maratona, eu tenho que começar o treinamento. Se eu quero me melhorar, eu tenho que começar aos poucos. É vigiando meus pensamentos, é me dando uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, é procurando uma coisa que eu gosto de fazer. Porque às vezes a gente só fala assim, eu só faço coisa que eu não gosto. Tá, mas o que eu gosto? E às vezes a pessoa tem dificuldade para falar o que ela gosta também. Né? Por quê? Porque ela não se dá até a oportunidade de experimentar. Ela fala, eu não gosto disso, é igual uma comida. Você fala, eu não gosto disso. Mas você experimentou? Não, mas nossa, só de olhar eu já não gostei. Então, vai experimentar, vai tentar fazer, tenta ver como que você vai naquilo. E aí depois você pode decidir se é isso que você quer ou não. Nessa pandemia a gente viu pessoas que modificaram os ramos, né, de trabalho delas tão rápido. Por quê? Porque elas viram que elas precisavam trabalhar. Se viram, de repente, né, não tinham mais o ganha-pão delas. Então elas resolveram se modificar, resolveram se dar uma oportunidade de fazer coisas diferentes. E aí? Só que a gente quer se dar essa oportunidade? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente quer ficar na zona de conforto. Aqui eu estou confortável, então eu vou ficar por aqui mesmo. Aí passa 5, 10, 15, 20, 30 anos. E aí você fala, nossa, não era isso que eu queria. E aí? E aí? É tarde? Não. Lembra? Não é tarde para recomeçar. Lembra da senhorinha que estava na faculdade com mais de 80 anos. E a gente tem, aqui no Brasil, pessoas que estão fazendo faculdade com mais de 60, mais de 70 anos. Isso é importante. É importante né? Porque hoje a gente tem essas doenças, Alzheimer e tudo mais, então a pessoa está movimentando, né? Também a questão do movimento, o cérebro, novos pensamentos, novos conhecimentos, ela vai estar se melhorando, ela vai estar colocando na vida dela outras coisas, vai ter oportunidade de ter contato com outras pessoas que ela nem imaginava, né? Hoje em dia a gente tem aí uma gama tão grande, até nas faculdades mesmo, de pessoas que têm de 18 até 70 anos e de repente pode estar numa mesma sala de aula. E nesses cursos online, então, você conhece pessoas totalmente diferentes também. Isso é importante, é a gente conviver nessa diversidade, nos novos pensamentos, mas está aberto para isso, está aberto para esse conhecimento, para essas novas relações que a gente tem hoje, essa oportunidade. Para a gente terminar, eu queria falar um pouquinho da importância do Evangelho no lar. Por quê? Porque tudo isso aqui que eu falei
da gente ter a oportunidade de recomeçar, isso tudo é importante e é como a gente faz. Mas o Evangelho no Lar, ele tem uma questão muito boa nisso. Por quê? Porque ele nos fortalece. Ele fortalece, seja os relacionamentos familiares, quando a gente tem a oportunidade de fazer com todos. Ele fortalece o nosso ambiente, que hoje a gente está ficando mais em casa, então fortalecer mais esse ambiente, né? Essa egrégora está mais protegida, os nossos vizinhos. Então tudo isso é muito importante. Aí às vezes a pessoa fala, mas na minha casa ninguém quer fazer o Evangelho comigo. Se ninguém quer fazer, faça você. Na minha casa, quando a gente começou a fazer o Evangelho, a minha mãe morava com a gente. Toda vez que a gente falava que ia fazer o Evangelho, ela subia sem a gente ver, ela sumia. Aí a gente começou a fazer o Evangelho. Aí um dia eu falei assim pro meu marido, eu falei, sabe o que a gente faz? Vamos fazer o Evangelho na porta do quarto dela. Foi eu pensar em fazer o Evangelho na porta do quarto dela, nesse dia ela ficou. E a partir daí, ela começou. Aí toda semana ela começava assim, vocês vão fazer o Evangelho hoje? Então, a pessoa começa também a entrar nisso. Por quê? Porque é um trabalho conjunto. A espiritualidade sempre está ali conosco. Só que a gente acredita nisso? Quantas vezes a gente acaba duvidando que a espiritualidade está conosco, né? Que Deus está ali em tudo? Então a gente acaba duvidando. Será que a gente tem a fé que a gente realmente fala que tem? Fica essa pergunta, para que cada um possa responder para si. Antes da gente terminar, eu vou falar um pouquinho também dos trabalhos da casa que continuam. O trabalho do Café Fraterno, de terça e quinta de manhã, então quem puder fazer doações. O nosso Marmitex, que é entregue para as pessoas em situação de rua de sábado. Água também, quem puder trazer garrafa PET para a questão da água que é levada para esses nossos irmãos que não têm. E a partir da semana que vem, eu fiquei sabendo hoje que a nossa padaria estará de volta. Então, quem quiser também já façam seus pedidos, que a gente vai ter a padaria de volta. E o Clube do Livro também continua funcionando. Aí, quando alguém quiser mais alguma informação, pode procurar a Meire ou o Orlando, que eles trazem as informações daquilo que é necessário. Então, por hoje é isso. Vamos aproveitar neste momento, fechar os nossos olhos e agradecer ao Pai por mais essa oportunidade que tivemos nessa noite, de aqui estarmos unidos nessa luz maior, a espiritualidade aqui presente, trazendo a cada um que está nessa sintonia todo o amparo, todo o lenitivo necessário para que possamos dar continuidade na nossa jornada terrena e sempre tendo em mente que podemos recomeçar. O nosso recomeço, ele é todos os dias. Todos os dias nós temos novas oportunidades de fazermos diferente, de fazermos melhor, de sermos pessoas melhores, no amor e na fé. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos.